Irmãs, eu ainda tenho uma outra pergunta. O governo chinês e os círculos religiosos têm perseguido brutalmente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Vocês devem ter vivenciado muitas perseguições e tribulações, provações e refinamentos. Posso perguntar como os superaram? Por favor, comunguem conosco. Sim, queremos muito saber. Por favor, comunguem mais um pouco. Mesmo que tudo que tenham dito faça sentido, vocês têm experiências verdadeiras ou testemunhos que podem nos convencer? Sim, contem-nos. Crer em Deus e segui-lo na China ateísta do Partido Comunista é muito difícil. Após vivenciar a obra de Deus nos últimos dias por vários anos, eu cheguei a agradecer. Que as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade, têm autoridade e poder. E podem mesmo resgatar o homem das influências de Satanás. E limpá-lo, mudá-lo e aperfeiçoá-lo. Eu era líder de uma igreja doméstica, muito conhecida por anos de fé em Deus. A polícia sempre vinha à minha casa para interrogar e examinar. Minha família e amigos me perseguiram e me abandonaram. E meus vizinhos também me ridicularizavam e me difamavam. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, sofri perseguição pior do Partido Comunista Chinês, enquanto eu cumpria meu dever de pregar o Evangelho. Eles me tornaram uma fugitiva nacional e me caçaram em todo lugar. Aonde quer que eu fosse, corria perigo de ser capturada a qualquer momento. Sim. E não era só isso. Os líderes perversos religiosos também nos insultavam e até batiam em nós, mandando as pessoas chamarem a polícia para nos prender. No começo, eu não entendia. Por que aqueles crentes, que sempre falavam sobre amor, humildade e paciência, odiavam tanto e perseguiam os crentes em Deus Todo-Poderoso? Eles até nos entregavam ao regime satânico. Isso é algo que um crente do Senhor faria? Eles não têm medo de desagradar o Senhor? Diante de tal perseguição, meu coração estava fraco e ferido. Senti que era difícil demais crer em Deus. Eu não era só abandonada e difamada pelas pessoas dos círculos religiosos. Mas eu podia ser capturada e presa, torturada e até perder a vida a qualquer momento. Pensei que propagar o Evangelho era difícil e perigoso demais. Como eu estava me sentindo fraca e ferida, li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Como você vai transmitir suas visões e experiências aos miseráveis, aos pobres e aos crentes religiosos, devotos que têm fome e sede de justiça, estão à sua espera para que os pastoreie? Será que você está ciente do peso que carrega sobre os ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está o seu senso histórico de missão? Elas são pobres, dignas de penas cegas e perdidas, clamando na escuridão. Qual é o caminho? Como elas anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, de repente desça para dispersar a força da escuridão que oprime a humanidade há tantos anos. Quem pode saber o quão ansiosamente elas têm esperança e como anseiam dia e noite por isso? Aqueles que sofrem profundamente permanecem presos nos calabouços da escuridão, sem esperança de liberdade, mesmo nos dias em que a luz brilha. Quando vão deixar de chorar? Estes espíritos frágeis que nunca tiveram descanso, de fato sofrem com este infortúnio. Há muito tempo foram isolados pelas cordas impiedosas e pela história que se congelou no lugar. Quem já escutou o som dos lamentos deles? Quem já viu seu rosto desgraçado? Você já pensou em como o coração de Deus está pesaroso e ansioso?
Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos assim tão atormentada? Afinal de contas, a humanidade são os desafortunados que foram envenenados. Apesar de terem sobrevivido até hoje, quem poderia pensar que há muito tempo foram envenenados pelo maligno? Você já se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar aqueles que sobreviveram? Será que você não está disposto a empenhar todo o seu esforço para retribuir ao Deus que ama a humanidade com sua própria carne e osso? Como você interpreta ser usado por Deus para viver a sua vida extraordinária? Será que você realmente está decidido e confiante para viver a sua vida de modo relevante, sendo uma pessoa piedosa a serviço de Deus? Como uma espada de 2 gumes, cada linha da palavra de Deus feriu e cativou o meu coração. Pensei sobre minhas ações e atitudes, como fiquei feliz quando usufruí das bênçãos de Deus. Mas reclamei de Deus, me distanciei dele e até pensei em traí-lo quando estava sofrendo por ele. Vi que minha crença em Deus e meu sacrifício por ele era para receber bênçãos e entrar no reino dos céus. Não vinha de meu amor por Deus e nem de minha lealdade a ele. Eu estava tentando apenas negociar com Deus. Eu estava desprovida demais de consciência e carente de humanismo. Pensem sobre como o Deus Supremo se tornou carne e veio à Terra para salvar a humanidade. Como ele sofreu extrema humilhação, calúnia e condenação de religiosos e difamações e perseguições do Partido Comunista Chinês. Ele trabalha em silêncio entre nós a todo custo, na esperança de que possamos nos unir a ele em mente e coração e levar aqueles que ainda estão sob a ilusão e o controle de pastores e élderes. Aqueles irmãos e irmãs que caíram nas trevas estão aguardando amargamente pelo retorno de Deus e trazê-los depressa diante de Deus para que escutem sua voz e recebam as provisões da água viva da vida de Deus. Deus é generoso demais. E seu amor pela humanidade é verdadeiro demais. Sim. No começo, também eu não era enganada e controlada por pastores e élderes religiosos. Não havia eu caído nas trevas suportando dor e sofrimento. Hoje posso vir diante de Deus e desfrutar da provisão abundante de sua palavra e viver na luz de Deus. Por acaso, isso também não é graças a Deus ter me trazido para diante dele através de irmãos e irmãs que pregaram o evangelho a mim repetidas vezes? Se eu tenho um coração e uma alma, devo ter consideração para com os desejos de Deus e suportar todo o sofrimento para pregar o evangelho e testemunhar por Deus, para retribuir seu amor. Senão, não sou digna de ser chamada de ser humano e não sou digna de viver diante de Deus. Foi assim, por vivenciar o julgamento e o castigo da palavra de Deus, que fui entendendo a verdade, o que Deus deseja e as dores e esforços de Deus para salvar a humanidade. Como seres criados, devemos estar dependendo por Deus, em vez de pensar em nossa própria carne. Mesmo que o Partido Comunista nos persiga e os círculos religiosos nos caluniem e nos condenem assim, devemos cumprir o dever como seres criados, mesmo que signifique termos que suportar todo o sofrimento. Amém. Para buscarmos e vivermos uma vida significativa. Amém. Amém. A mudança que alcancei hoje é resultado de vivenciar o julgamento e o castigo da palavra de Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Cheguei a entender de verdade que a obra de Deus dos últimos dias usa a caça e a perseguição do regime do Partido Comunista Chinês e dos círculos religiosos para provar e refinar o povo escolhido de Deus. Isso não só nos permite enxergar a essência demoníaca do Partido Comunista Chinês e dos líderes religiosos anticristos que fazem mal às pessoas e as devoram, mas também nos permitem ver que a sabedoria de Deus é exercida com base nas tramas de Satanás. Amém. Deus está manobrando tudo pelo bem de aperfeiçoar seus vencedores. Amém. Podemos ter suportado todo tipo de tribulação, provação e sofrimento, mas recebemos a verdade e a vida.
Se somos aperfeiçoados por Deus a sermos vencedores, tudo é graça e bênção de Deus. Amém. É assim que os crentes devem acreditar. E os humanos devem se comportar. Os crentes de Deus Todo-Poderoso são bons soldados de Cristo. Maravilhoso. Sua experiência de julgamento e castigo de Deus é muito prática. Através de suas experiências, eu percebi que as palavras de Deus Todo-Poderoso são mesmo a verdade e podem mudar as pessoas. Seu testemunho nos habilitou a enxergar a esperança de se acreditar em Deus. Amém. Sem vivenciar o julgamento e o castigo de Deus, a humanidade corrupta não pode alcançar a mudança de seu caráter e a salvação de Deus. Isso mesmo. Não percebi que vocês não são caçados e perseguidos só pelo Partido Comunista. Mas mesmo o mundo religioso os trata como inimigos, espionando pelo Partido Comunista e chamando a polícia para prendê-los. Quando capturam pessoas que pregam o Evangelho, eles fazem o que for preciso para brutalizá-las. É mesmo muito difícil de entender. Eles também são crentes no Senhor. Então, por que tanta animosidade? Vocês têm suportado a perseguição brutal desse regime satânico e do mundo religioso. E não podem voltar para seus lares. Vocês têm vivenciado toda sorte de tribulações e provações e agora têm a verdadeira fé e conhecimento de Deus. Vocês escaparam das influências sombrias de Satanás e podem depender por Deus e, se voltar a eles, ser recebida por Ele. Esse é um testemunho vitorioso. Isso cumpre totalmente a profecia do Apocalipse. Estes são os que vêm da grande tribulação. E levaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Vocês são as pessoas que foram trazidas diante do trono de Deus. Os vencedores que saíram da grande tribulação. Vocês com certeza merecem. Estou totalmente convencido. Sim, os vencedores nascem ao vivenciarem o julgamento e o castigo de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e as várias perseguições e tribulações. A obra de Deus pode não ter abalado céus e terra, mas Ele já criou um grupo de vencedores na China. Isso é a onipotência e a sabedoria de Deus. E mesmo assim, ainda esperamos que o Senhor desça sobre as nuvens para nos levar ao reino dos céus. Se não aceitarmos o julgamento de Deus nos últimos dias, não seremos completamente abandonados? Correto. Suas experiências e testemunhos são muito comoventes e verdadeiros. Deus já criou um grupo de vencedores nos últimos dias. Vocês são um grupo de pessoas mais abençoado. Também esperei ansiosamente pelo retorno do Senhor, mas não tinha discernimento. Pensei que obedecer a pastores e élderes fosse o mesmo que obedecer a Deus. Eu fui enganada por pastores e élderes a não só aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, mas a entregar ao Partido Comunista Chinês irmãos e irmãs que testemunhavam por Deus Todo-Poderoso. Isso não é vender tanto o Senhor como os amigos. Eu cometi um grande pecado. Oh, Senhor, ainda tenho uma chance de aceitar sua salvação? Acreditei no Senhor por muitos anos, mas não entendia nenhuma verdade. Nunca tive lugar para Deus no meu coração.
Eu acreditava e adorava pastores e élderes. Na verdade, eu adorava, admirava e seguia homens. Acreditava em tudo que os pastores e élderes me diziam. Eu estava enfeitiçada por eles e nem sabia. Condenava os que testemunhavam por Deus Todo-Poderoso. E eu até chamava a polícia para eles. Eu via a polícia do Partido Comunista Chinês levá-los diante de mim. Eu cometi um grande pecado. Não é o mesmo pecado que os fariseus que perseguiam e se opunham ao Senhor Jesus cometeram. Senhor, eu cometi um grande pecado. Eu posso obter o seu perdão? Eu te peço, por favor. Éramos tolos e cegos demais. Crendo em Deus, mas não escutando sua palavra. Crendo nas mentiras de líderes religiosos, negando o evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Fomos vitimizados por esses anticristos. Quase perdemos a chance para a salvação de Deus. Sim, é verdade. Com certeza. Graças às 2 irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso que testemunharam a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, permitindo-nos a boa sorte de sermos arrebatados diante do trono de Deus. Glória a Deus. Essas testemunhas de Deus Todo-Poderoso são as pessoas mais adoráveis. São as pessoas com o coração mais amável. Devemos ser como elas e ser leais a Deus. Amém. Amém. Vamos nos apressar e resgatar irmãos e irmãs das mãos dos servos do mal e dos anticristos. Não seremos enganados e controlados por pastores e líderes. Sim, eu concordo. Em breve organizaremos uma reunião para que cada um possa vir e escutar o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso. Sim. O tempo é crucial. O aperfeiçoamento de seus vencedores antes do desastre será completado em breve. Assim que a obra de Deus estiver completa, os grandes desastres recairão sobre nós. Sim. Se não aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias e perdermos a chance de nos tornarmos completos vencedores, acabaremos lamentando e rangendo os dentes em meio aos desastres. Sim. É verdade. Aqueles que sinceramente creem em Deus estão agora aos poucos retornando diante dele. E os que condenam e se opõem ao Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, caíram nas trevas lamentando e rangindo seus dentes. O evangelho de Deus Todo-Poderoso da vinda do reino já se expandiu. Amém. Por toda a China continental, tornando-se conhecida por todos. Ele agora está se espalhando para todos os países ao redor do mundo. Sim. A palavra de Deus Todo-Poderoso está sendo aceita, propagada e testemunhada por mais e mais pessoas. Essa é uma tendência geral que nenhuma força do mal pode parar. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Certo. Irmã Zeng, por favor, deixe-me ler. Eu também quero. Eu também quero ler. Eu também quero ler. Eu também quero ler. Irmãos e irmãs, vamos ler juntos. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: acreditamos que nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. Aquele que desafia a obra de Deus será enviado ao inferno. Qualquer país que desafie a obra de Deus será destruído. Qualquer nação que se erguer em oposição à obra de Deus será varrida desta terra e deixará de existir. Eu exorto as pessoas de todas as nações, de todos os países e até de legisladores, a ouvir a voz de Deus, a observar a obra divina, a atentar ao destino da humanidade, fazendo assim com que Deus seja o mais sagrado, o mais honroso, o mais elevado e o único objeto de adoração dentro da humanidade, e permitindo que a humanidade toda viva sob a bênção de Deus. Como os descendentes de Abraão viveram sob a promessa de Jeová, e como Adão e Eva, que originalmente foram criados por Deus, viveram no jardim do Éden. A obra de Deus
que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito práticas. A autoridade de Deus, o poder e seu caráter não podem ser vencidos por nenhuma força inimiga, maligna ou das trevas. Amém. A obra de gerenciamento de Deus, de salvar a humanidade, não pode ser impedida por nenhum país ou força. Amém. Quando ele veio para realizar sua obra de redenção, o Senhor Jesus foi pregado na cruz pelo mundo religioso em conjunto com o governo. Mas a sabedoria de Deus é exercida com base nas tramas de Satanás. Amém. Não importa com que fúria o mundo religioso e o governo condenaram e resistiram. O evangelho do Senhor Jesus ainda conseguiu se espalhar pelo mundo. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso na carne expressa todas as verdades para a salvação da humanidade, para realizar a obra de julgamento e limpar a humanidade. Ele também sofreu feroz resistência, condenação, caça e perseguição do mundo religioso e do regime ateísta. Mas o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso ainda se espalhou pela China continental. Amém. E está se expandindo para todos os países e lugares. Graças ao Senhor. Temos vivenciado muitas dificuldades e obstáculos ao pregar e testemunhar pelo evangelho do reino. Não sabemos quantas pessoas têm sido aprisionadas ou até morreram tragicamente na prisão. Não sabemos quantas pessoas têm sido perseguidas ao ponto de terem suas famílias separadas, ou lares para onde não podem retornar, ou parentes que não podem contactar. Também não sabemos quantos têm sido brutalmente espancados, perseguidos ou até enterrados vivos pelos religiosos. É como a perseguição aos discípulos do Senhor Jesus pelos religiosos durante a Era da Graça. Alguns foram decapitados, outros apedrejados até a morte. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo e outros exilados. Mas sob a orientação da palavra de Deus Todo-Poderoso, o povo escolhido de Deus ainda está cheio de confiança, sempre marchando adiante e perseverando até o fim. Não importa quantas pessoas sejam capturadas, o povo escolhido de Deus avança onda após onda. Se um grupo de pessoas é capturado e aprisionado, outro grupo de ainda mais pessoas se levantará imediatamente. Isso mesmo. Eles deixaram tudo de lado por Deus, devotando suas vidas para propagar o evangelho do reino. Eles finalmente propagaram o evangelho do reino por toda a China continental, dando um lindo e ressoante testemunho de Deus. Amém. Que maravilha. Agora, o povo escolhido de Deus está fazendo o esforço máximo para produzir vários filmes e vídeos evangélicos que testificam por Deus e fornecendo o evangelho do reino aos países ao redor do mundo inteiro pela internet. A expansão espetacular do evangelho do reino ao universo inteiro tem sido mostrada diante de nossos olhos. Esse é um fato para que todos vejam. Amém. Através de experiências reais, temos visto a autoridade e o poder da palavra de Deus, que nos permitem apreciar de verdade a onipotência e a sabedoria de Deus e sua autoridade única e poder. Amém. Com Deus nos protegendo fortemente na retaguarda e com sua palavra nos liderando e nos orientando, temos sido capazes de derrotar Satanás em cada batalha espiritual. Amém. Habilitando aqueles que anseiam pela manifestação de Deus a retornarem diante de seu trono. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Toda a glória a Deus Todo-Poderoso. Amém.